Talvez você constantemente tenha sido menosprezado através de palavras. Talvez pela sua condição financeira ou pela sua localização geográfica. Muitos têm zombado e te menosprezado. Mas se Deus te chamou para fazer a obra dele, a única palavra que realmente importa em sua vida é a palavra do Senhor. A palavra que provém do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus te abençoe. A palavra nos diz, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 45. Leia comigo. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Aleluia. Filipe leva a grandiosa notícia a Natanael, acerca de que eles haviam achado aquele de quem Moisés, em outras palavras, havia escrito na lei, e de quem os profetas haviam escrito, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe estava testificando acerca do testemunho das Escrituras quanto à vinda de Jesus Cristo, o Messias. Contudo, nós vemos que Natanael diz a Filipe, perguntando se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Filipe respondeu para que Natanael viesse e visse. Desse texto nós tiramos a reflexão acerca da dúvida que a sociedade judaica dos tempos de Jesus tinha acerca dele e acerca do seu papel messiânico na terra, o seu papel salvífico, propósito redentor, não somente por sua condição financeira e vida simples, como também pelo local da sua habitação geográfica. Afinal, estamos falando acerca da história do Messias, que se materializou em corpo carnal e foi filho de um homem chamado José, que exerceu a função de carpinteiro. Ou seja, Jesus veio simples, e isso para a sociedade judaica daquele tempo era uma afronta, pois eles esperavam o Messias em uma carruagem de ouro, adornado com pedras preciosas, em outras palavras, com muito poder. Em que sentido? No sentido financeiro, em glória. Que tipo de glória? Glória do homem. Eles não esperavam que o Messias viria, pobre, montado sobre um asninho, filho de uma jumenta. Sabe o que isso nos revela? Nesta trajetória, muitos duvidarão do que Deus ainda vai fazer em nossas vidas. Justamente pelo fato de nem sempre termos a melhor aparência ou a aparência adequada para o sistema corrompido. Mas como não fomos chamados pelos homens, ou sequer escolhidos por homens, nós temos a total certeza de que não precisamos parecer com a maioria, não precisamos agir como a maioria, não precisamos falar como a maioria. Precisamos fazer o que Deus já derramou em nossos corações, cumprir os princípios bíblicos para vivermos uma vida totalmente rendida e entregue no altar do Senhor. Não precisamos nos adequar ao sistema, precisamos cumprir os princípios bíblicos. Se foi Deus que nos chamou, as opiniões e palavras contrárias, os olhares de desprezo e humilhação não podem nos impedir de continuarmos a percorrer esta trajetória de vitória, de glória, mas também de sofrimento. Se o mundo me odiar, o mundo primeiro odiou o meu mestre. Se o mundo me rejeitar, primeiro o mundo rejeitou meu mestre. Se me desprezar, primeiro desprezou meu mestre. E o meu mestre, Jesus Cristo, deixou exemplo para mim de que é possível vencer o ódio, a rejeição e o desprezo. Eu nunca vi Jesus se adequar à vontade da maioria para alcançar aceitação social. Ele sempre se manteve firme no propósito, independentemente do que os outros estavam pensando ou deixando de pensar, falando ou deixando de falar. Ele sempre se manteve focado em seu propósito redentor de salvar a humanidade do pecado. Jesus não se deixava levar pelas opiniões dos outros.
Jesus não se deixava levar pelo que os outros estavam achando, pelo que os outros estavam pensando. Ele sabia que ele havia sido chamado, que ele havia sido escolhido. Ele era o único apto para cumprir o tal propósito redentor, o único cordeiro imaculado que podia cumprir tal propósito. Por isso ele não se permitia, ele não permitia com que as opiniões de pessoas que não tinham sensibilidade, que não tinham intimidade, que não tinham secreto com o Pai, viessem e o tirasse do foco. É por isso que ele já havia dito que a sua vontade era fazer a vontade do Pai. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa Jesus dizer que ele veio fazer a vontade do Pai? Isso é algo tão poderoso, pois isso significa que Jesus não veio cumprir ou fazer a vontade do homem, não veio agradar os outros. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Jesus veio fazer o que o Pai o estava direcionando. E ele e o Pai são um. Jesus é um com o Pai. Jesus sabia o que o Pai queria para ele. O Pai não queria que o Filho vivesse em glória humana, momentânea, prazerosa para a carne, mas desprezível para o Espírito. Deus queria que o Filho passasse pelo sofrimento momentâneo na carne, no plano físico, mas fosse glorificado no espiritual, recebesse a glória devida no espiritual. Sabe o que isso significa? Eu não posso me distanciar do Senhor, eu não posso me distanciar do propósito, eu não posso me apegar às coisas desta vida a tal ponto, a tal nível, ao ponto de eu não conseguir mais me manter focado no real propósito que Deus confiou em meu coração. Eu preciso sempre olhar adiante, ao horizonte, olhar para cima, manter os meus olhos fixos na promessa que o Senhor nos prometeu. A maior promessa que o Senhor nos prometeu foi a promessa da vida eterna, e é lá que nós regozijaremos na presença do Altíssimo, no sentido da glória que vivenciaremos no mundo espiritual. Por isso não precisamos das coisas do físico, não precisamos nos prender às coisas do mundo físico, não precisamos nos adequar ao sistema momentâneo desse mundo. Vai cair, vai perecer, mas quem permanece firme no propósito do Senhor vai vivenciar a glória que está ali preparada nos céus, vai andar em ruas de ouro, vai morar, vai habitar na eternidade com o próprio Cristo, em um lugar de gozo, descanso, paz. Essa é nossa esperança, e não são opiniões alheias, não são pensamentos alheios, não são palavras alheias que vão nos impedir de rompermos as barreiras e vencermos e cumprirmos, na ajuda do Senhor, na capacitação do Altíssimo, o propósito que Ele tem confiado em nossos corações. Jesus padeceu, Jesus foi menosprezado, Jesus foi rejeitado, mas nos céus foi recebido em glória, foi recebido em gozo, foi recebido em honra, pois Ele sabia que aqui não era o seu lugar. Jesus sabia que esta terra não era o seu lugar. Ele sabia que ele estava aqui por passagem, de passagem, para cumprir um propósito maior, e depois disto, depois do plano físico, ele vivenciaria a glorificação no plano espiritual, a assunção de Cristo aos céus. Jesus sabia que ele estava nesta terra de passagem, era algo momentâneo, passageiro. Nós estamos passando pela Babilônia, estamos enfrentando a Babilônia, mas o nosso lugar de habitação não é na Babilônia, o nosso lugar de habitação é em Jerusalém. A Babilônia é passageira, a Babilônia é momentânea, mas a eternidade se encontra em Jerusalém. A eternidade em gozo, em glória, em regozijo no Espírito se localiza em Jerusalém. Por isso, como Daniel, nós precisamos ter no nosso secreto janelas que dão para a banda de Jerusalém.
Em que sentido que isso significa? Significa que no meio de toda angústia, sofrimento, dor, aflição, enfrentando os decretos de morte, nós abriremos os nossos olhos. Em que sentido? Nós focaremos a nossa visão no propósito. Eu estou passando por aqui. O meu propósito não se limita a este lugar. Eu vou cumprir o meu propósito e eu vou ir para Jerusalém. O meu lugar é em Jerusalém. Jerusalém me aguarda. Cristo que está em Jerusalém me espera. Eu estou passando pela Babilônia, enfrentando as lutas em Babilônia, mas eu sei que o meu Deus me espera em Jerusalém. E essa é a nossa esperança de que vivenciaremos a glória que o Senhor está preparando para nós em Jerusalém. Então não importa o que os Natanaéis da vida estão dizendo ao seu respeito, perguntando se pode vir alguma coisa boa de Nazaré, perguntando se porventura você tem condição para vivenciar o que o Senhor te prometeu, o que o Senhor está planejando para a sua vida. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão pensando, o que realmente importa é o que Deus já determinou acerca da minha vida, o que Deus já determinou ao meu respeito. A palavra que repousa sobre minha cabeça não está morta. Digam o que quiserem dizer, pensem o que quiserem pensar, eu vou prosseguindo, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.